Tá rolando a maior treta no rock brasileiro e eu quero ver o oco. Não se meta comigo. Eu quebro a sua cara. Nos últimos dias, eu tô falando de abril de 2025, para quem estiver assistindo esse vídeo depois, alguns acontecimentos envolvendo grandes expoentes do rock brasileiro jogaram lenha na fogueira. Teve de tudo. Teve o Nazi expulsando fã de direita do show e tretando com o Roger. Teve o João Baroni chamando o bolsonarista de débil mental, palavras dele. E teve o Digão dos Raimundos expulsando um fã de esquerda do show. Vamos fazer uma rápida recapitulação desses fatos em ordem cronológica e no final a gente faz uma pequena reflexão sobre esse tema. Para a gente entender melhor essa história, eu vou relembrar dois fatos anteriores. Um acontecido em 2020 e outro mais recente, em novembro de 2024. Em 2020, em plena pandemia, o Edgar Escandurra, guitarrista do Ira, lógico, mencionou o Roger numa entrevista ao Pop Fantasma, criticando o ex-colega pelo apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Como você vê essa discussão dos tempos de hoje, de separar o artista da obra por causa de suas opiniões? Tem pessoas que ficam meio na miúda, né? Que ficam mais isentos, evitam exposição pessoal. Tem os que têm uma visão pessoal das coisas e tem os malucos, né? O Morrissey, eu acho que faz parte dessa loucura. Esse lado mais conservador dele dá mais uma excentricidade. Agora, tem essa turma da minha geração que tomou um lado mais governamental, vamos dizer assim. Roger, o Lobão durante um tempo. O Lobão agora ficou contra o Bolsonaro, né? Ficou, mas é um pouco tarde, demorou até. Eu acho que tem um grau de excentricidade nisso. O Roger indo visitar o Bolsonaro no hospital, pondo a roupa nova de lixeiro do Dória. Tem um problema nessas posições. Não posso respeitar isso, embora não seja obrigação de todo mundo pensar do mesmo jeito. Acho que, no fundo, as pessoas querem o bem dos outros. Mas eu não consigo imaginar um artista de rock apoiando a tortura, gente que tortura os outros. Ou apoiando o preconceito, tanto racial quanto identitário, ou apoiando o governo homofóbico. Você tocou no Ultraje a Rigor no começo da banda, por sinal. Você e o Roger ainda se falam? Não, a gente não se fala. A última coisa que eu soube dele foi que ele estava desse outro lado. Eu não só toquei no Ultraje, como dei um nome pra banda. Lembro de falar pra ele: pô, Roger, toca suas músicas, não fica tocando Beatles e Stones pra sempre. Você é talentoso, tem músicas legais. Isso lá em 1982, 83, a banda era de covers. Nessa época, ninguém discutia a opção política de ninguém. Essa coisa de polarização política rola de uns 8 anos pra cá. Nos anos 80, acho que nunca parei e perguntei pra ninguém em quem você votou. Hoje é que pequenas diferenças são gritantes. Aí depois dessa declaração do Edgar, o Roger ficou pistolaço e xingou muito no Twitter. Sim, nós não nos falamos mais desde que o Edgar fundou e fez sucesso com o Ultraje, antes de tornar-se um puta de um babaca e ficar me maldizendo por aí. Sempre morreu de inveja. Apoiar a tortura seu cu, cretino. Edgar se rói de ter que falar do Ultraje em toda entrevista. Já eu, nunca me perguntam do Edgar. Toma sua linha, cuzão. Você é que apoia ditaduras. Na Venezuela, em Cuba e o caralho. Babaca. Bunda mole. Edgar apoiando terroristas. E se achando um gênio. Aí, a treta entre o Ira e o Ultraje ficou no ar. E quando foi em agosto do ano passado, foi a vez do Nazi mencionar o Roger numa entrevista ao canal Futeboteco. Outro dia um deles se meteu com o Edgar, sabe? Teve uma polêmica aí. Você sabe, ele foi bloqueado. Ele foi bloqueado no Instagram. Fez uma gracinha lá que eu não gostei. Não se meta comigo. Eu quebro a sua cara. Estou falando aqui ao vivo. Eu quebro a sua cara. Se algum... E quebra, é muito fácil quebrar a tua cara, viu? Não se meta comigo. Não fale sobre mim. Não faça piada. Entendeu? Porque senão eu vou quebrar a tua cara. Não precisa ser de esquerda, cara. Não precisa ser. Não precisa ser. Só não pode ser reaça. Embora o Nazi não tenha citado nomes, tudo leva a crer que esse recado fosse pro Roger, que, no entanto, negou. Ele publicou uma manchete que falava sobre a briga e comentou: que coisa patética. Supostamente ele estava falando isso sobre a manchete do jornal, que estava querendo estimular uma briga, e não exatamente da fala do Nazi. Mas nunca se sabe, né? O Roger ainda afirmou que o Nazi sabe onde ele mora, que o irmão do Nazi já foi empresário dele e que ele não está bloqueado no perfil do Nazi, e que, portanto, o Nazi devia estar se referindo a uma outra pessoa.
Mais alguns meses se passaram e a gente chega nessa sequência de acontecimentos do início de 2025. No dia 19 de março, o Nas expulsou do show do Ira alguns fãs que vaiaram na hora que ele se manifestou contra a anistia. Vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Não entendeu. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Entendeu? Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Eu não apareço mais em shows, eu compro muitos discos. Não apareçam mais, né? Eu tenho tudo que eu faço. Aí no dia 9 de abril, o Nas dá uma entrevista à Billboard Brasil, onde ele comenta o ocorrido e aproveita para criticar e provocar mais uma vez o Roger e o Ultraje. Uma das provocações que ele faz é sobre a diferença no número de shows que o Ira e o Ultraje têm agendados até o fim do ano. Tem outras bandas, vão curtir o Ultraje a rigor. Eu tenho 50 shows até o fim do ano, o Ultraje tem 6. Por que eles não vão encher o saco dos contratantes para contratar esses porras? Aí no dia 11 de abril, o Roger rebate o Nazi sobre essa questão do número de shows. Bom, isso é mentira. E não meça sucesso pelo número de shows. É bem capaz de ganhar a mesma coisa pelos 6 shows que ele pelos 50. Fora os cancelados. Aí no dia 13 de abril, foi a vez do João Baroni, batera dos Paralamas, entrar na discussão política com uma postagem que ele fez. Alguns presidentes do Brasil entraram para a história por realizar grandes feitos. Um trouxe a siderurgia, criou a CLT, outro levou a capital para o coração do Brasil, implementou as rodovias, outro acabou com a hiperinflação, fortaleceu a moeda, outro veio e tirou o país do mapa da fome e nos colocou como 8ª economia mundial. Não consigo entender quem ainda quer um sociopata, miliciano, genocida, golpista de volta ao poder. Tem que ser muito débil mental para isso. Me desculpo pelo termo inapropriado. Não quis ofender os inocentes desprovidos de capacidades cognitivas. Me referi aos loucos messiânicos que distorcem a realidade através das ilusões de riqueza e poder. Lembrando que o Baroni é um dos caras mais bem informados e inteligentes do rock brasileiro, um cara super educado, um gentleman. Eu acho que ele só errou ao utilizar um termo que não é mais aceitável do ponto de vista da saúde mental. De resto, errado não tá. Aí no dia 16 de abril, sabe-se lá por quê, o Roger resolveu reaquecer aquela treta com o Escandurra lá de 2020, republicando aquela entrevista do Edgar e dizendo o seguinte: tem uns energúmenos que acreditam que apoiar Bolsonaro contra Lula significa que você apoia a tortura. Veja só, 49,5% dos eleitores apoiam a tortura. Esquecem-se que tem gente sendo torturada agora e ainda pedem sem anistia. Foi a mesma acusação estapafúrdia que o Edgar fez a mim. Essa acusação que ele está se referindo é exatamente aquela declaração do Edgar de 2020 sobre a qual a gente já falou. Nesse mesmo dia, o Roger ainda fez mais 2 publicações descendo a lenha no Edgar. Pegou ar, hein, Roger? Ih, mano, o maluco ficou bolado. E aí no dia 18 de abril, foi a vez do Digão expulsar um fã do show. Claro que dessa vez o cara era de esquerda. Esse show estava acontecendo lá em Fortaleza e a cena foi assim, se liga. Eu te dou seu dinheiro, você pode ir embora. Eu falo pra você. Você pode ir embora. Você tá feliz? Tá todo mundo feliz aqui. Você vai criar uma vaca na mão dele. Vocês falaram assim no dia, eu respeito vocês. Agora me respeita também. Aí no dia seguinte, o Digão me solta um vídeo mencionando o ocorrido, dando a versão dele dos fatos, mas dizendo que não tinha nada a ver com política, que não estava vinculado com o episódio do Nazi. Não teve nada a ver com política, como essa galera tá querendo falar por aí. E a galera aí já tá querendo me colocar na mesma confusão ali do Nazi, enfim, não tem nada a ver com política. Pô, Digão, aí não, né, velho? Quer se posicionar? Não dá pra trás, não recua. Faz igual o Nazi, que pediram o truque e ele pediu 6. Senão fica feio, né, meu irmão? Antes da gente fazer uma reflexão, eu quero só mostrar pra vocês o comunicado que a produtora do Ira soltou depois daquele episódio em que o Nazi expulsou uma galera do show e que, como consequência, o Ira acabou tendo alguns poucos shows cancelados. Eu acho um absurdo uma empresa querer pautar o que um artista tem o direito de falar ou não. A liberdade de expressão serve para todo mundo.
E é logo para os artistas que são mestres nisso. A regra não vai valer? Qualquer idiota pode dar sua opinião a partir do seu celular, do seu computador, mas os artistas não podem? Que porra é essa? O rock é historicamente ligado a movimentos contestatórios, de esquerda. É uma tradição que vem lá dos anos 60. E de lá para cá, vários artistas importantes já se posicionaram sobre temas importantes. Sabe por quê? Porque a arte é uma atividade essencialmente política. Ou você também acha que artista só tem que fazer o trabalho dele e não pode dar sua opinião? Claro que ninguém precisa concordar nem com o Nave, com o Edgar, nem com o Baroni, nem comigo e nem com ninguém. Cada um tem direito a ter sua própria opinião. O que não dá é para a pessoa ser racista, homofóbica, machista. Aí não tem a ver com opinião, tem a ver com ser escrota, né? Defender minorias não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. É uma questão de ser humano. Porque, como diria o Nazi, não precisa ser de esquerda, só não pode ser reaça. Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa treta no rock brasileiro, de que lado você tá. A discussão é sempre importante, e eu como professor sempre estimulo o debate. Mas eu só peço para vocês fazerem isso de forma respeitosa. Vamos lembrar que isso aqui é o meu trabalho e que você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Não precisa ser de esquerda, só não pode ser reaça. Até a próxima, minha gente.